Olá, querido irmão. Deus abençoe você e todos à sua volta. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Quero Ver Jesus Voltar. Vamos iniciar mais uma reflexão bíblica. Que seja uma bênção. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, Paulo adverte que todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba, de acordo com o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. Esse texto aborda um tema bastante estudado pelos cristãos, o juízo de Deus. A palavra juízo na Bíblia significa julgamento, apesar de ter outros significados, conforme o uso e o contexto. Às vezes, pode se referir apenas à sentença ou a consequências sofridas por alguém. Mas, essencialmente, tem que ver com o veredito final, que pode ser a vida eterna ou a morte eterna. A Bíblia afirma que os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Apocalipse 16:7. Por isso, aquele que anda com Deus não deve se preocupar. Porém, cabe a nós conhecermos a norma desse juízo, a fim de andarmos conforme seus preceitos. Todo julgamento possui elementos essenciais, como o juiz, o advogado de defesa, o acusador, as testemunhas, e a norma de julgamento, ou seja, a lei. Assim também, o juízo divino apresenta todos esses elementos. O juiz é Deus, o Pai, o acusador é o inimigo, o príncipe das trevas, o advogado é Jesus Cristo, que intercede por nós, as testemunhas são os anjos, os seres celestiais, e a norma é a lei de Deus, aquela que ele escreveu com seu próprio dedo. No texto de abertura, vimos que Paulo disse que o julgamento é conforme aquilo que se faz, ou seja, as obras, as ações, as palavras e até os pensamentos. Sim, pois Jesus afirmou que aquele que odeia seu irmão será réu em juízo. E aquele que olha para uma mulher com intenção impura, comete adultério. Mateus 5, 22 e 28. Veja que o ódio e a intenção impura estão nos pensamentos, que dirigem as ações, praticadas por meio do corpo. O sábio afirma que Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. E ainda adverte que, então, devemos temer a Deus, e guardar os seus mandamentos, pois isso é dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13 e 14. Ora, meus irmãos, podemos confessar que somos servos de Deus, dizer que amamos nosso próximo como a nós mesmos, que seguimos os preceitos divinos. Mas o que, de fato, mostra quem somos, e de que lado estamos, é aquilo que fazemos e realizamos. Assim, se eu digo que amo a Deus e ao meu próximo, mas vivo blasfemando, duvidando das promessas do Senhor, ou se falo mal dos meus irmãos, ou furto algo que não me pertence, as minhas palavras foram em vão, e as minhas ações é que serão contadas em juízo. Por isso é que Tiago afirmou que seremos julgados pela lei da liberdade. Isso porque a lei existe como parâmetro da vontade de Deus, mas nós somos livres em nosso modo de pensar e agir. De sorte que esse discípulo também disse que, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ver Tiago 2:10, 11 e 12. Interessante notar que Tiago usou, no verso 11, como exemplo, 2 mandamentos da lei de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai. Ele mencionou o adultério e o homicídio. Isso é uma indicação de que a lei de Deus está em pleno vigor, e ela não foi revogada em nenhum momento da história bíblica. A lei de Deus sempre existiu, e norteou a vida de seu povo, no decorrer dos séculos. Vamos ver, por exemplo, a conduta de José. A história desse jovem fiel ocorreu séculos antes da outorga da lei no Sinai. No entanto, ao ser seduzido pela esposa de Potifar, ele recusou e disse: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Veja que José usou a palavra pecado para se referir ao adultério. Ele sabia que essa era uma conduta ilícita perante Deus, mesmo não tendo ainda uma lei escrita com esse mandamento. Interessante que João, em sua primeira epístola, afirma que todo aquele que comete pecado também transgride a lei. Pois o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. Irmãos, o pecado é a transgressão da lei, ontem, hoje e sempre. Mas uma coisa precisamos registrar aqui,
Com muita sinceridade, a observância da lei não tem o poder de salvar ninguém. Se alguém disser algo nesse sentido, não fala baseado na palavra de Deus. A Bíblia afirma que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é um dom gratuito de Deus. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Vamos imaginar a situação do ladrão na cruz. Ele confiou em Jesus, teve fé, e foi salvo por isso. Se ele dependesse de sua conduta em relação à lei, estaria perdido. Mas devemos lembrar que a vida daquele homem findou ali. Se ele tivesse escapado daquela sentença de morte na cruz, e voltasse ao convívio social, é lógico que não deveria viver da mesma forma que antes de encontrar a Cristo. Ele teria mudado de vida. Você concorda com isso? Todo aquele que encontra Jesus é transformado e não vive mais em pecado. Paulo afirma, no livro de Romanos, que por intermédio de Cristo, recebemos graça e apostolado, para obediência por fé. Romanos 1:5. Por isso, a lei de Deus é comparada a um espelho. O espelho não tem o poder de nos limpar, mas pode nos mostrar onde estamos sujos. Agora, a decisão de continuar andando sujos, ou de nos lavarmos no sangue do Cordeiro, é individual. Caríssimos, Deus estabeleceu um padrão de conduta para todos nós. Não há em nós qualquer poder para cumprir os desígnios divinos. Somos fracos e débeis. Mas ao nos aproximarmos do Salvador Jesus Cristo, nosso exemplo, nos tornamos fortes, e sua graça nos faz andar na luz. E passamos a obedecer por fé, como disse Paulo. João também disse o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5:3. Aquele que deseja viver em comunhão com Cristo, não pode viver pecando. Mas mantém o padrão dos salvos nos últimos tempos, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Vamos pedir forças a Ele, para andarmos nos seus caminhos. Oremos. Pai de amor, somos muito gratos, pois o Senhor nos fortalece a cada dia, por meio do estudo da Tua Santa Palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos, de que os Teus preceitos não são penosos. Nos ajude a demonstrarmos a nossa fé por meio da obediência. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esta mensagem, e se inscreva no canal, para continuar acompanhando nossos estudos. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.